Para eu falar com vocês sobre o Santos Futebol Clube, eu tenho que remeter à minha infância, tenho que remeter ao meu nascimento. Na minha casa, o Santos é uma religião, né? O pessoal brinca, né, comigo que até o oxigênio na minha casa é branco e preto, né? E não começou na minha casa, já começou na família Marino. A minha avó, antes do meu pai e do meu tio se envolverem diretamente com o Santos, a minha avó já frequentava a Vila Belmiro no tempo que a arquibancada era de madeira ainda. E ela discutia futebol com os marmanjos, com os homens que estavam na arquibancada, do tanto que ela era santista, né? E aí foi só uma sequência. Ele me conta que o meu pai vinha do trabalho, passava em casa para trocar de roupa aí para a Vila Belmiro, e eu com 1 ano percebia que ele estava indo para a Vila Belmiro e começava a chorar e queria ir com ele. Então a minha mãe tinha que dar um jeito de me pegar, me tirar de perto dele para ele poder sair para a Vila Belmiro. Um dia ela combinou com ele, falou: Reinaldo, quando você for para o jogo do Santos, quando você for para a Vila Belmiro, você não passa em casa, vai direto porque o Rodrigo percebe e quer ir junto. Eu acho que a primeira lembrança real que eu tenho do Santos é no ano de 1979. A final do Campeonato Paulista contra o São Paulo, final do Campeonato do Paulista de 78, aconteceu em 79. Eu tenho essa lembrança de eu assistindo, eu tinha 5 anos, assistindo o jogo em casa. Quando terminou o jogo, o meu pai pegou o meu irmão, que era um pouco mais velho, e foi para a Vila Belmiro comemorar o título. E eu queria ir também, mas não dava, eu só tinha 5 anos, então eu não pude ir, e eu tenho essa lembrança até hoje na minha memória, de que eu não pude ir para a Vila Belmiro porque eu era muito novo ainda. Então na minha casa sempre o Santos foi dessa maneira. Quando eu lembro da minha infância, quando eu lembro de quando começou o dia que eu nasci, né? E aí perdura até hoje. Eu fui crescendo, foram passando os anos e eu comecei a acompanhar os jogos da Vila Belmiro com o meu pai, né? Meu pai tinha cadeira nas sociais e eu comecei a acompanhar o meu pai na Vila Belmiro. Até os 14 anos. Com 14 anos, eu falei para o meu pai: pai, a festa é ali na arquibancada, a festa não é aqui na social, quero estar lá junto com a torcida. Era o ano de 1988, eu tinha 14 anos e eu vi o começo, os primeiros movimentos da torcida, da Sangue Jovem. E eu falei para o meu pai: é lá que eu quero assistir. Ele tentou me convencer, mas ele não conseguiu e me perdeu para a arquibancada, para o lugar da verdadeira emoção, né? A partir daí eu comecei a acompanhar o jogo com a torcida, com a organizada. E aí vocês sabem como que é. Torcida organizada, caravana, comecei a viajar com a torcida. E eu lembro do papel importante que meu pai fazia em casa, porque minha mãe ficava apavorada. Falava: esse moleque vai para a torcida organizada, esse moleque vai viajar, eles vão arrumar briga, eles vão arrumar confusão, vai ser uma loucura. E meu pai sempre dava aquele jeito, né? Costurava com a minha mãe e eu me largava com a torcida organizada, ia assistir jogo em São Paulo, ia assistir jogo no Rio de Janeiro, ia curtir a paixão que é o Santos Futebol Clube. Então meu pai foi fundamental nessa parte. Meu pai era aquele torcedor, passou a paixão e também passou o jeito lá, deu um jeito com a minha mãe para mim poder, com pouca idade ainda, já acompanhar o Santos fora da cidade de Santos. Então eu e meu pai éramos colados um no outro. Hoje ele não está mais com a gente, já foi morar no andar de cima, mas ele deixou para mim toda essa experiência, todo esse legado de Santos Futebol Clube, todos os trabalhos que ele realizou uma vida inteira no Santos Futebol Clube, e eu assisti isso muito de perto. Hoje, com 49 anos, já mais maduro, quem é o Rodrigo Marino? Como eu poderia descrever o Rodrigo Marino? Depois de ter tido uma carreira profissional, uma vida toda no mundo corporativo, optei por largar esse mundo corporativo para poder ter um pouco mais de tempo para a minha família, me dedicar à minha família, à minha filha, à minha mãe. Desenvolvi uma rede de lojas e-commerce, que hoje é a minha atividade profissional. Sou pai de uma menina linda de 11 anos. Venho de uma família onde meu pai é um perito contábil, a minha mãe técnica de contabilidade. Naturalmente, eu também me tornei um técnico de contabilidade. Passado esse período do técnico de contabilidade, eu fui fazer
a universidade, onde me formei um administrador de empresa. Fiz uma pós-graduação, né, um MBA em gestão estratégica de negócios, e eu também incluo na minha formação acadêmica a parte que eu vivi dentro das Forças Armadas, porque eu sou oficial da reserva. Então eu vivi ali na Escola de Formação Militar. E eu incluo isso na minha formação acadêmica porque os aprendizados numa escola militar são muito grandes e muito fortes e formam caráter, formam personalidade e se assemelham à formação acadêmica. Em 2015, eu tive a minha primeira experiência como executivo no Santos Futebol Clube. Eu fui nomeado gestor, membro do Comitê de Gestão da Gestão Modesto Roma. Isso para mim foi uma experiência que durou pouco, durou 6 meses. Eu não achei que o caminho que o presidente estava adotando era um bom caminho, preferi sair da gestão. Mas esses 6 meses, eles foram ricos para mim em me mostrar, primeiro, como funcionava o executivo do Santos e depois me trazer a certeza de que se um dia eu estivesse no comando do clube, as práticas que eu não adotaria. Tá? Então foi muito rico, foi pouco tempo, foram só 6 meses, mas foi o suficiente para conseguir me balizar do que o clube precisa e do que deve ser feito pelo clube e também do que não deve ser feito no clube. Então eu considero que foi pequeno, mas foi uma experiência muito rica. E quando chegou em 2020, o nosso grupo político me procurou, o grupo político que eu faço parte me procurou e me pediu que eu colocasse o meu nome como líder desse grupo à disposição do associado para concorrer à presidência do Santos. Com mais de 20 anos de carreira, planejamento foi o que eu fiz a minha vida inteira, nas empresas onde eu trabalhei. Então eu peguei e fui montar um planejamento para o Santos Futebol Clube. E aí concorremos à eleição, onde acabamos ficando em segundo lugar. Perdemos somente para o atual presidente. O cenário hoje é muito diferente do cenário de 2020. Hoje o futebol do Santos o cenário é muito desastroso. Então o foco tinha que ser muito mais no futebol do que qualquer outra coisa. Eu só seria candidato se eu tivesse a condição de, no começo de 2024, a partir de 2 de janeiro de 2024, eu colocar um time forte, um time competitivo, um time que briga por título e não por rebaixamento. Vamos concorrer porque agora eu tenho certeza que a partir de 2 de janeiro eu consigo colocar um time competitivo, um time forte, um time que vai brigar na parte de cima da tabela, um time capaz de ganhar títulos. Essa é a minha condição. Se eu não tivesse essa condição, eu não iria. Então, com essa condição satisfeita, eu tenho a condição de devolver o sorriso para o torcedor, tenho a condição de devolver o orgulho para o santista. Aí eu resolvi aceitar o desafio novamente. As pessoas, os torcedores me perguntam por que eu estou insistindo tanto nesse discurso de ter um time forte, de ter um time competitivo, de ter um time que devolva o sorriso para o torcedor, um time que devolva o orgulho para o torcedor. É simples, porque a partir desse time forte, nós conseguimos desenvolver todo o resto do nosso planejamento. Se nós não tivermos esse time forte, nada do restante do planejamento vai acontecer. E hoje eu me deparo com essa situação de candidato a presidente, eu naturalmente me remeto ao meu pai, me remeto ao pedido que ele fez. E aí eu me cubro ainda mais de uma responsabilidade de, além de representar toda a nação santista, eu cumprir aquilo que o meu pai me pediu, que foi ser a sucessão, e a história dele, que foi tão bonita e tão rica pelo Santos, eu preciso fazer igual ou ainda melhor.